Vamos movimentar agora os nossos repórteres. Empresas de transporte público de Teresina defendem um auxílio emergencial para continuar a operação na capital. Segundo o Setut, que é o sindicato que representa as empresas, a crise no setor se agravou com a pandemia da Covid-19, que gerou uma queda de até 95% no número de passageiros. Temos aqui o Thiago Melo com algumas informações que eu já chamo, mas antes vamos chamar o Francisco Lima sobre essas orientações, na verdade, esse pedido que é feito pelas empresas do transporte coletivo de um auxílio, Francisco, para continuar circulando. E lembrando que nós estamos também com a greve em andamento dos motoristas e cobradores, o que também, de alguma forma, vai paralisando ainda mais o sistema. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, Fenelon, e a todos que nos acompanham. Realmente uma situação bastante complicada, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina, o Setut, né? É uma situação que já vem acontecendo há cerca de 10 anos. Lá em 2010, Nádia, a média anual de usuários que utilizavam o transporte público da capital era de cerca de 6,2 milhões de pessoas. Hoje, agora, em 2020, essa média caiu para 2,2 milhões de passageiros por ano, quer dizer, uma queda de pelo menos 4 milhões de usuários nesses 10 anos. Situação que se agravou agora durante esse período da pandemia, onde desse total de passageiros que se transporta hoje, 95% deixou de utilizar o transporte público, isso sem contar a greve, né, dos transportes públicos que está acontecendo nesse momento na capital. Eu vou conversar agora com o Vinícius Rufino, que é coordenador técnico do Setut, para dar uma ideia para a gente, Vinícius, só para que a gente possa ter uma base. Já há 10 anos que vocês vêm percebendo essa queda. Dá para atribuir isso a alguma coisa? Bom dia. Desculpa, não entendi. Porque a gente está um pouquinho distante aqui, os carros estão passando. A que vocês atribuem a queda na quantidade de passageiros? Bom dia, telespectadores. É uma queda histórica. Tá? É importante ressaltar que ao longo do tempo, com algumas medidas que vêm sendo tomadas, a gente vem experimentando essa queda na demanda do sistema. Tá? Os fatores que podem estar contribuindo para isso são desde a facilidade de aquisição de veículos individuais, ou um estímulo histórico ao transporte individual, até a própria questão da dificuldade com a estruturação das vias. A gente tem uma cidade que é muito horizontal, que com o passar do tempo e uma eventual demora, vamos chamar assim, em reestruturar o sistema, em uma implantação de sistemas de corredores que nós temos, mas já de um período bem recente, a gente tem uma percepção por parte do usuário de uma dificuldade de operação do sistema, no sentido de eu não tenho vias adequadas, eu não tenho estrutura viária adequada, o que acaba tornando, em alguns casos, aquela percepção do usuário uma percepção negativa e acaba afastando esse usuário do sistema. Perfeito. Vinícius, diante dessa situação, então, levando em consideração não só essa queda na quantidade de usuários, como também a greve dos ônibus hoje, durante essa situação já de pandemia que já é bastante grave, vocês afirmam que o sistema não tem condições de bancar com seu próprio lucro toda essa situação. De que forma um aporte do governo poderia auxiliar? Olha, vamos pontuar aqui. Nesse período de pandemia, especialmente por ocasião das medidas restritivas, da restrição da circulação das pessoas, a queda de demanda nesse período, ela caiu na casa de 95%. O que se transportava diariamente na faixa de 200 mil passageiros, em torno de 200 mil passageiros dia, nós estamos transportando nesse período, nesses últimos 2 meses e meio, a faixa de 10 mil passageiros por dia útil. Então nós estamos com essa queda de 95% e uma frota em operação que não é condizente com essa demanda. Tá? É uma frota que proporcionalmente ela está acima dessa demanda. Então, o que está se arrecadando hoje dentro dos ônibus, com essa demanda na faixa de 10 mil passageiros, não é suficiente para cobrir esse custo. Então, por isso, há uma necessidade de que o poder público faça um aporte de recursos para esse período específico, para auxiliar na cobertura desse custo e poder, assim,
manter a saúde financeira das operadoras. O Setut já tem uma ideia do valor necessário desse aporte? Não, isso está sendo estudado, isso está sendo verificado, ainda não se tem um número, até temos calculado, mas ainda estamos em consolidação. Esse aporte viria especificamente do Poder Público Municipal? É o órgão concedente, né? Qualquer auxílio, qualquer aporte nesse sentido, está se trabalhando também na esfera federal em uma questão de aporte de recursos. É outra discussão também que está sendo tratada. Mais especificamente, o que seria mais imediato e mais fácil, mais à mão, seria do Poder Público Municipal. Perfeito. Então a gente agradece a participação do Vinícius Rufino, que é coordenador técnico do Setut, falando a respeito dessa dificuldade que as empresas de ônibus de Teresina estão tendo para conseguir gerenciar o seu sistema, já que houve uma queda muito grande na quantidade de usuários. Nádia. Ô Francisco, aproveita que você está aí, eu estou vendo que tem muito movimento, né, na rua já, vejo pessoas ali no fundo, na mureta, ali às margens do rio Parnaíba. O Francisco está lá na Avenida Maranhão, né, em frente à sede do Setut. Muito carro passando. É, um movimento bem intenso, né, assim, de funcionamento normal. E também vi muitas pessoas sem máscara, né, circulando pelas ruas. Se precisa sair de casa, pelo menos utilize a máscara, né, que é hoje efetivamente um instrumento de proteção individual muito importante no tempo da pandemia. Obrigada, Francisco Lima, pelas informações. O transporte coletivo, Fenelon, ele é considerado essencial, né? Então, ele já tem um subsídio municipal para funcionar. Já tem uma parte dos custos cobertos pelo município. O que é que a gente tem agora? O argumento das empresas é que eles precisam manter um mínimo de atividade. Um mínimo de atividade que é mantido com menos passageiro ainda. Então, o custo operacional, mesmo de uma parte da frota, é mantido no nível em que o número de passageiros está longe de cobrir. Então, por isso, eles estão pedindo um subsídio. É claro que tem que se avaliar o tamanho das possibilidades desse subsídio, porque o poder público também não está podendo falar em ajuda a ninguém. Pois é, tem muitos gastos agora, a queda de receita. Daqui a pouco nós vamos ver o que o Piauí está passando, né, com a queda de receita chegando a 43%, a maior do país. Teresina também não deve ser diferente. Agora nós temos aí uma previsão já para o dia 8 de retomada das atividades de forma gradual, já que o decreto estadual do governador Wellington Dias limita o funcionamento das atividades até o dia 7. E aí, se todo mundo colaborar, a gente volta mais rápido e a intenção é que se volte mesmo gradativamente, a vida vai ficando de uma forma diferente, mas atividades comerciais voltando a partir do dia 8, mas por enquanto a gente precisa colaborar para dia 8 a gente voltar, porque todo mundo está sentindo falta. Está sentindo falta, claro, todo mundo quer a vida normal de volta. Agora, é possível isso de uma hora para outra? Não, não é possível de uma hora para outra. Por isso, a ideia de uma volta gradual e, principalmente, é preciso que a gente reduza os números nesses próximos 10 dias para que esse retorno seja seguro. Até porque a gente já vê o que está acontecendo em outras capitais, como Curitiba, Belo Horizonte, próprio no Pará, em Belém, né? O retorno gradual graças à curva que vai diminuindo. Exatamente. Quer dizer, a população colaborou e assim as pessoas começam aos poucos a ter a sua vida normal. Então, que isso aconteça também a partir do dia 8 aqui no nosso estado.